Olá, senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas vocês que estão chegando agora. O Humberto já está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, boa tarde. Nascimento, que bom ter você aqui também com a gente. Estamos retomando, recomeçando aqui, ou começando mais uma live dentro da nossa maratona de aquecimento. Já foram 4 lives desde segunda-feira que nós estamos aqui todos os dias, a 1h da tarde, batendo um papo com vocês, falando sobre comunicação, liderança, sobre hábitos que transformam a nossa vida, comportamento, inteligência emocional. E hoje vamos falar sobre uma atividade que faz parte da nossa vida. Quanto mais você cresce profissionalmente, quanto mais maduro, quanto mais importante você fica, melhor você tem que ser na arte de se conectar com outras pessoas, de estabelecer conexões seguras, conexões importantes. Rafaela, boa tarde para você também. Gente, sejam muito bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês, especialmente porque hoje nós vamos conversar com ele, que já teve uma passagem ontem rapidinha por aqui, durante a live com o Nascimento. Ele estava junto com o Nascimento num evento em Curitiba, o Alexandre Conte, que é mestre em estratégias de marketing e agente de transformação digital, entre tantas outras qualificações, habilidades e atividades que o Alexandre Conte realiza. É uma pessoa que está muito conectada, sabe muito sobre liderança, universo corporativo, o poder da nossa comunicação em tudo que nós realizamos, gente, de modo estratégico ou de forma muito orgânica. A nossa comunicação está presente. E o meu objetivo aqui é justamente aquecer, como eu digo, uma maratona aí de aquecimento para o nosso evento, que será realizado no dia 25 de março, uma reunião secreta, onde eu vou apresentar para vocês os elementos que são indispensáveis para que você consiga exercer uma comunicação sem barreiras, uma comunicação excelente. Mas para que a gente chegue lá no dia 25 já um pouquinho mais afiado, digamos assim, um pouquinho mais preparados, é que nós estamos trazendo aqui conversas, insights, informações que são importantíssimas para quem acredita, entende, já se deu conta que precisa investir na sua comunicação. E o que é que tem a ver comunicação com network? Você já se fez essa pergunta? Está fazendo agora? Se você está se fazendo essa pergunta, então, mais do que nunca, você precisa participar desse bate-papo que vamos ter agora com o Alexandre Conte, porque a comunicação é uma ferramenta poderosíssima. Se você não sabe se comunicar, provavelmente você vai ter ali algumas dificuldades para estabelecer conexões de forma muito efetiva. Então, sejam bem-vindos, Verônica, doutora Amanda, Emori, que está aqui, Solange, Fabrício. Gente, eu peço que vocês que já estão aqui conosco, façam uma gentileza. O que nós vamos fazer aqui, falar aqui hoje, é extremamente importante para toda e qualquer pessoa que quer crescer, que quer se desenvolver. Então, se você tem amigos, conhecidos, parentes, pessoas que você acredita que têm potencial e que precisam se desenvolver cada vez mais, porque nós nunca estamos 100% prontos, preparados, pega esse aviãozinho que tem aqui no cantinho inferior direito aqui do seu celular e manda esse aviãozinho, convida pessoas para participarem dessa live, dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todo mundo. Então o Alexandre está aqui, eu já vou convidar ele para que se apresente, para que esteja aqui conosco. Vamos lá, Alexandre, muito bem. Um pouco travadinho, esse Instagram hoje está querendo complicar a minha vida. Está complicando nada, está facilitando, está ajudando a gente se conectar aqui. Muito bem, aqui está ele, Alexandre Conte. Olha só, gente, falar com esse povo que está em Curitiba é uma covardia. Eles vêm com esses cenários, porque eles sabem que a gente aqui em Maringá, a cidade é bonita também. Aí eles vêm mostrar a beleza de Curitiba. E é bom a gente saber que nós estamos num estado que é belíssimo, que é o estado do Paraná. Boa tarde, Alexandre. Tudo bom, Juliana? Como vai? Obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater um papo. Demorei um pouquinho para entrar, que eu estava num outro tipo de conexão.
Tava na briga entre o 4G e o Wi-Fi, mas agora deu certo. Essa é uma briga E boa. como estou em Curitiba, vamos aproveitar esse sol, esse céu bonito aqui, porque o verão está acabando e daqui a pouco não tem mais isso por aqui, é só chuva, né? Então, por enquanto, está bonito no vídeo. Conta pra gente onde você está aí, Alexandre. Eu estou num conjunto comercial aqui, vou mostrar para vocês. Antigamente ficava Anshan, que é estacionamento, e um prédio comercial, são 2 torres aqui, com vários escritórios, algumas lajes corporativas, e tem um restaurante muito bacana aqui na esquininha, onde eu acabei de fazer um almoço com casais. E eu falei, vou fazer a live por aqui, porque acho que tem uns coqueiros bacanas, tem um sol iluminado, né, a luz está boa, e eu vou ficar por aqui, até porque eu consegui um Wi-Fi, então melhora um pouco mais a conexão para a gente conversar. Que legal. Então eu vou enquadrar aqui. Um pouquinho, dinheiro Alexandre, bonito, mas a gente se entende assim mesmo, viu? De vez em quando a gente pode se atropelar. Vou voltar mais para perto do Wi-Fi aqui. Mas vamos em frente. Aqui. Ô, Alexandre, vamos lá. Muita gente acredita que papo de network é coisa para executivo, para empresário, mas não é não, né? Não, isso é para todo mundo. Seja para você trabalhar vendas, seja para você trabalhar carreira, para você trabalhar amizades, né? Então, qual o seu objetivo pessoal? Qual o seu objetivo profissional? E como a sua rede de contatos vai poder contribuir e se tornar cúmplice desse seu objetivo, né? Dessa sua vitória pessoal. Tem que usar as conexões para a gente chegar onde a gente quer, mas usar com responsabilidade, um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Hoje eu estava num estabelecimento comercial aqui em Maringá e eu convidei as pessoas para participarem dessa live e uma pessoa perguntou, mas vai ser sobre o quê? Eu falei, olha, sobre comunicação e networking. A gente vai falar qual é a importância da comunicação para um bom network. E aí eu fui surpreendida com uma pergunta, Alexandre, que muitas vezes não, que raramente a gente ouve. Me perguntaram, mas o que é network? Uau! Eu falei, gente, nós usamos alguns termos e achamos que todo mundo entende. Então eu vou passar a bola para você, para que você explique para o pessoal. Caso tenha alguém que não saiba o que é exatamente um network, peço que você explique então, Alexandre. Vamos lá, vamos fazer o dever de casa, né? Então você, como uma boa comunicadora, você sabe que é importante que as palavras transmitam significado. Se não, é simplesmente um ruído. Pode ser um ruído bonito, um ruído em inglês, mas continua sendo ruído, sem informação, né? Então, network nada mais é do que uma rede de trabalho, uma rede de contatos, e aí o work tem um papel muito importante, que é como eu coloco essa rede, né, essa minha malha, essa teia de contatos para trabalhar para os meus objetivos. Porém, com uma responsabilidade e um cuidado de não ser interesseiro, e sim interessante. Exatamente. E aí, quando a gente fala network, dá a impressão que é só para o trabalho. Muitas vezes, uma relação profissional vira uma amizade, ou o contrário, uma relação familiar, uma relação de amizade, contribui muito para a rede de trabalho e aí se integra e torna-se network também. Juliana, deixa eu te dar um exemplo rápido, até para quem está nos acompanhando e de repente não é desse mundo do business, do corporativo, desses nomes bonitos que a gente tem no trabalho, ou trabalha numa outra área, né? Mas é uma forma da gente demonstrar que o network pode ser usado para o bem, pode ser usado para coisas pessoais e trazer um resultado muito importante. Digamos que você queira fazer uma festa surpresa para um grande amigo, para o esposo, para a esposa, né, para a namorada. O que você faz? Você vai ativar contatos que você possui para conseguir um melhor fornecedor, para de repente conseguir um espaço que não tem um custo de locação. Poxa, Juliana, você tem um salão de festa tão bonito no seu prédio aí, você me empresta? Podemos fazer uma festa surpresa para alguém aí no seu prédio? E aí, claro, eu pago a taxa de locação do seu condomínio, mas você tem um espaço maior, mais apresentável, mais bonito do que o meu. Eu estou usando essa rede de contatos para trabalhar para um objetivo. E não necessariamente esse objetivo ele é comercial ou ele é de trabalho. No caso, é uma festa de aniversário surpresa para um ente querido. E normalmente são relações que a gente costuma chamar de ganha-ganha, os dois lados ganham. Exato. Eu tenho uma frase, o professor Nascimento que entrou agora há pouco aqui, já está cansado, está quase careca com o eu de ouvir, mas que eu tenho repetido bastante. Eu prefiro fazer amigos antes de fazer negócio. Por quê? Além de ser uma frase bonita, de impacto, ela demonstra a transparência e a objetividade da relação
em estabelecer essa relação de ganha-ganha que você falou. Porque muitas vezes ela está no discurso, é uma frase bonita, mas no dia a dia, na prática, o ser humano ele tende a ser egoísta. Então eu vou pensar no meu resultado, e Juliana, não me importa se isso é bom para você ou não. Eu estou preocupado com o desconto que eu vou conseguir arrancar, com a entrega mais de serviço que você vai me oferecer, e eu estou olhando a racionalização do meu investimento. E pela linha da lógica, está tudo certo. É racional agir dessa forma. Mas quando a gente analisa pela ótica social, a relação entre as pessoas, peraí, será que eu não estou canibalizando essa relação? Será que eu não estou sendo agressivo demais? E aí é o momento de eu perguntar, Juliana, para você me conceder esse desconto, o que mais importa para você? Talvez, se eu te der mais prazo, você tenha uma redução no seu fornecedor do frete e você consiga viabilizar isso sem comprometer a sua margem de contribuição. Então você me concedeu um desconto e eu te concedi um prazo maior para que esse desconto não saia da sua margem, sim um serviço que seria um custo, uma despesa da sua operação. Então quando eu tenho um compromisso entre as partes, fica muito mais fácil, fica muito mais eficiente de estabelecer essa relação ganha-ganha. Mas principalmente quando eu tenho a preocupação com o outro. E aqui no seu canal você fala tanto de comunicação, e a comunicação começa em saber ouvir. Uma boa rede de contatos, uma boa rede de networking começa em saber ouvir quais são as dores, quais são os desejos. E eu costumo perguntar quais são os sonhos das pessoas. Como nós podemos contribuir para essa nossa rede. E, consequentemente, nós temos um retorno desse ativo social também contribuindo para nós. No começo da nossa conversa aqui, você disse que para um bom networking, você tem que ser interessante e não interesseiro. Quais são os maiores erros que se comete durante uma tentativa de networking? Acho que assim, sabe aquela expressão de correr com muita sede ao pote? Poxa, eu tenho um ótimo contato aqui, eu vou ligar e eu vou pedir alguma coisa. Eu vou usar isso aqui como uma porta de entrada para um caminho e a gente vai com muita sede, a gente vai de forma agressiva e se torna mais do que desinteressado, a gente se torna chato, a gente se torna inconveniente. E ninguém quer se relacionar com alguém que é inconveniente, principalmente com alta frequência, né? Então, ser interessante é poder oferecer alguma coisa, é poder ter essa escuta ativa sobre o que o outro está buscando e ofereça a sua rede de contatos à disposição do próximo. Puxa, Juliana, você está precisando de alguém dessa área? Eu tenho uma pessoa muito boa para te indicar. E faz a ponte. Com isso, você estabelece uma relação de conexões. Opa, o ponte está me ajudando. Não é que você tem que me ajudar numa contrapartida comercial, mas a relação fica muito mais aberta porque eu tenho algo a oferecer. E quando você me pede ajuda, eu sou um dos primeiros contatos, ou um dos poucos contatos, que talvez vá comprar essa briga por você. Vamos lá, Juliana, nós vamos achar alguém com esse perfil que você está buscando. Pode ser para passar o seu currículo com RH, pensando em empregabilidade, pode ser em passar um contato ou um conhecimento meu ou de alguém que eu conheça sobre uma necessidade que você possui, seja para fazer uma parceria sobre algo que você pretende estabelecer, né? Ou seja para fazer um benchmark, fazer uma nova amizade, e às vezes até não, porque relacionamentos amorosos. Eu tenho um amigo que é meu cupido de casamento, né? Veio de uma relação que começou profissional, trabalhamos juntos na mesma empresa, minha esposa estudou com ele, né? E tempos depois ele, sem interesse, sem objetividade, mas por estar conectados a nós dois, num evento nos conectou. E de lá para cá aconteceu felizes para sempre. Só, né? Então veio de uma rede de networking. O Nascimento está dizendo que o bom networking gera também aprendizado, conhecimento, educação e gera famílias, gera vida. Olha aí, se bem trabalhado, uma boa rede de contatos pode gerar isso também. Ô Conte, você sabe, o pessoal que está me acompanhando aí esses dias está sabendo que essas lives que eu tenho feito, elas são realmente uma maratona de aquecimento para um evento que eu vou realizar no dia 25 de março, onde eu vou apresentar ali ferramentas importantes para que as pessoas possam ter uma comunicação mais fluida, uma comunicação sem barreiras, como eu tenho dito. Mas para que essa comunicação aconteça, né, eu quero apresentar isso no dia 25, tenho convidado o pessoal para estar comigo no dia 25, para que isso aconteça, vários elementos têm que ser levados em consideração.
né, para que eu entenda a importância da comunicação na minha vida. Por isso que eu estou falando essa semana sobre liderança, sobre gestão das emoções, autoconhecimento, comportamento humano, agora networking, ontem liderança. A comunicação, ela está presente em todos os momentos da minha vida, mas eu tenho que olhar para essa comunicação e perceber se eu estou conseguindo me comunicar da maneira mais adequada em momentos estratégicos da minha vida. Perfeito, né? Como toda ferramenta, ela precisa ser planejada e ela precisa ser eficiente e eficaz na sua aplicação. Em algum momento, talvez, nós precisamos calibrar essa ferramenta. Eu preciso de mais vocabulário, eu preciso de uma fonética melhor, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de um megafone ou um microfone para poder repercutir melhor e reverberar as ideias que eu tenho para colocar para fora. Porque se eu falar, de repente, para um público muito pequeno, se eu falar num ambiente muito fechado, isso pode morrer ali. E se meu objetivo é reverberar mais, eu preciso de instrumentos que potencializem a minha voz, tanto no sentido fonético quanto no sentido figurado, né? Agora, se meu objetivo é ter uma boa comunicação na relação um para um, eu não preciso de megafone, eu não preciso de redes sociais, eu não preciso de uma série de outros instrumentos que potencializem. Eu preciso de uma comunicação direta, objetiva, que começa em saber ouvir o outro e poder modular essa voz, essa comunicação, para como melhor se comunicar com aquele indivíduo que está na sua frente. Isso. Essa palavrinha modular. Eu ia fazer um comentário e você já complementou perfeitamente isso. A nossa comunicação, sim, eu quero uma comunicação clara, objetiva, direta, assertiva, mas para cada momento da minha vida, essa objetividade vai ter uma temperatura, né? Então, se eu vou conversar com meus filhos, se eu vou conversar com colegas de trabalho, é diferente. Se eu vou conversar com um superior, é diferente. Se eu coordeno uma equipe, a minha posição é outra. Se eu vou dar uma aula, é um outro posicionamento. Então, cada momento da nossa vida exige uma modulação, como você disse. Fazendo uma analogia, é como não, né? A nossa vida tem várias estações. Mas assim como com a mudança da estação, nós mudamos de roupa, trocamos até a alimentação, saímos de casa no frio, a gente não sai tanto a pé, sai mais de carro. Então, conforme eu vou me adequando às estações, com a comunicação e dependendo do ambiente, eu faço da mesma maneira. Eu tenho que aprender a adequar essa comunicação. Exatamente, né? Então, assim como a moda é uma peça de comunicação, veja, olha o sol bonito que está aqui, está quente, tá? A careca está ardendo, mas eu estou de camisa, eu estou de manga comprida. Por quê? Porque eu saí de casa hoje para ir para um evento corporativo. Já me mandaram foto aqui da TV que eu apareci no jornal, era um evento de uma emissora local aqui, representante da Globo. Apareci no jornal, né? Então, puxa, estava lá bonito, estava de camisa. Vim almoçar para fazer um almoço de trabalho. Estou aqui fazendo uma live com você. Então, imagina se eu estou aqui todo de bermuda e regata. Nada contra, mas inadequado a esses momentos de interação com outras pessoas, com outros meios. Então, eu preciso adequar a minha vestimenta. Assim como eu preciso adequar o meu linguajar, a minha linguagem, o meu vocabulário com quem eu estou conversando. Eu sei que você dá aula, fala inclusive sobre networking na pós-graduação da PUC aí em Curitiba, né? Para liderança e transformação de negócios, é isso? Vamos lá, você deixa quicando, eu vou cortar, né? Uma boa comunicação é assim, né? A gente faz esse ping-pong, né? Amanhã, às 1h30 da tarde, eu começo aqui na PUC Paraná um módulo de Network e Conexões com Negócio, Conexões com o Mercado. É o segundo módulo de um curso que eu e o professor Nascimento, que esteve com você aqui ontem, nós co-criamos esse curso de pós-graduação, sob a chancela da Escola de Negócio, e colocamos um grupo, né, de professores, de mestres que nós temos, que é o The Masters. Acho que o Nascimento falou um pouquinho ontem aqui do grupo, e justamente é um grupo que nasceu de um convívio de network de pessoas muito interessantes, que olha que olhando para esse grupo, a gente falou, puxa, dá para sair coisas boas daqui. Já saiu um curso de pós-graduação e já saiu um livro. Que massa! Né? E a gente está literalmente colocando a mão na massa, indo para a sala de aula para ensinar isso para a turma. Então tem alunos de uma faixa etária menor, que são
iniciantes na carreira, estão começando sua jornada corporativa, e tem empresários, tem gestores já mais maduros que estão buscando uma técnica de como colocar isso em prática, porque mesmo trabalhando na área comercial, ainda lhe falta habilidades. E vamos praticar, vamos olhar a teoria disso, vamos entender os benefícios, mas principalmente vamos exercitar como fazer um bom network. Agora, eu quero aproveitar, então, já que você está dando aula e falando isso para estudantes de pós-graduação, Conte, eu queria pedir para você dar, assim, algumas dicas, ou alguns... Dicas não, né? Alguns ensinamentos, alguns pontos que são indispensáveis para um bom network, alguns passos. O que é que você diria? Vamos lá. Eu gosto de começar pelo começo, né? Então vamos ser um pouco cartesianos, vamos dividir, vamos começar pelo começo, pela gênese. Comece com um bom planejamento. Defina seu objetivo e trace uma estratégia clara e inteligente. Traduzindo, o que eu espero conseguir criando ou desenvolvendo a minha rede de contatos. Juliana, eu estou procurando emprego, eu quero empregabilidade. Ou, Juliana, estou procurando empresas com faturamento acima de 300 milhões anos que sejam da área industrial ou de logística, porque eu tenho um produto, um serviço para vender para elas. Juliana, eu estou precisando me desenvolver enquanto profissional e nos próximos 5 anos eu quero aprender muito para me tornar uma autoridade no assunto. Ou seja, isso vai guiar quem eu preciso conectar, com quem eu preciso andar, sobre o que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer. E aí eu comparo dentro da minha estratégia se faz sentido estar presente naquele evento, naquele encontro, naquele almoço, naquele grupo de WhatsApp, de como eu vou me portar nas redes sociais. Isso está contribuindo para o objetivo que eu tracei e está alinhado com a estratégia desenhada? Se sim, ok, vamos fazer mais, vamos intensificar. Se não, vamos ponderar se realmente é necessário ou é descartável, ou eu posso reduzir a quantidade. Por quê? Fazer um bom networking toma tempo, dá trabalho. E então ele precisa ser eficiente. Para ser eficiente, ele necessariamente ele precisa gerar resultados. Muitas vezes nós somos convidados para participar de reuniões, de encontros, de networking. Antes de continuar essa minha fala, deixa eu perguntar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, Conte, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão compreendendo a importância de desenvolvermos habilidades para estabelecer essas conexões mais efetivas, mais seguras. Comentem aqui com a gente, por favor. Coloquem quais são as dúvidas que vocês têm. O Giovanni até colocou aqui, network, né? Você tem que ver e ser visto, mas sem ser invasivo ou interesseiro. E aí que muitas vezes nós vamos para essas reuniões, para esses encontros de networking, mas não é naquele único encontro que você vai estabelecer uma relação já sólida. Pode ser o primeiro passo. Tem que ter uma construção depois. Olha só, Juliana, sabe que eu, no Nascimento, a gente anda muito em conjunto. Estávamos ontem num grande evento aqui da ViaSoft, nós dois palestrando, né, ou seja, sendo conteudistas desse evento, e a gente troca muita experiência. E eu aprendi com ele, que ele me passou uma informação, né, um conhecimento ali que ele aprendeu com outro colega, e eu, como sou nerd, eu vou buscar a fonte, eu vou garimpar a informação, e eu aprendi com ele sobre a fórmula da amizade. Eu não sei se você já ouviu esse termo. Não, já ouvi falar alguma coisa, mas não sei. Agora quero saber, compartilha. É diferente das fórmulas de lançamento, diferente das fórmulas mágicas, das fórmulas quânticas, tá? Tem um embasamento muito científico, e ele faz parte de um livro escrito por um ex-agente do FBI. O livro, inclusive, eu comprei na Amazon, ele está em trânsito, ele deve chegar amanhã ou na segunda-feira para mim. É o Manual de Persuasão do FBI. Uau. Então, ali, esse ex-agente, ele conta, né, de uma forma até romanceada em alguns momentos, sobre como é uma disputa de poder você fazer um interrogatório. Então, muito do que a gente vê naqueles filmes, nos seriados policiais, né, tem muita ciência por trás, tem muita psicologia analisando o comportamento e as reações das pessoas. Embora eu estudo um pouco de comportamento do consumidor, eu costumo dizer, pode não ser conveniente, nós não gostamos da ideia, mas sim, nossos comportamentos são facilmente programáveis. A gente não gosta de pensar dessa forma, mas a gente reage aos estímulos de uma forma muito previsível. E quem conhece
essa forma de reagir pode ter uma grande vantagem, seja para vender alguma coisa, seja para estabelecer uma posição de maior poder, né? E da fórmula da amizade que ele traz no livro, eu fui procurar antes do livro chegar, o nerd ele não se contenta, né? Ele vai garimpar por aí. A gente é ansioso. Vai para o E o que eu resumo do livro descobri? antes do livro chegar. Exatamente. Existem 4 dimensões que explicam como construir uma amizade. E essa fórmula não é uma fórmula mágica, tá? Ela é uma composição, é um score que você gera dessas 4 dimensões. A primeira delas, o quanto eu e você podemos estar conectados. Conectado é o quanto nós nos identificamos um com o outro, o quanto nós gostamos das mesmas coisas, o quanto nós nos parecemos na minha autoanálise, na minha autoimagem e na imagem que eu analiso de você. Poxa, Juliana, nós combinamos. Sabe aquela coisa do temos alguma coisa em comum? Né? E isso estabelece uma conexão. Isso pode ser de uma forma inconsciente ou ela pode ser programada. Poxa, eu entrei no seu LinkedIn, eu vi que há 10 anos você se formou numa pós-graduação na faculdade que hoje eu dou aula. E eu vou trazer isso para aquela conversa do primeiro encontro. De uma forma consciente, eu estou usando a informação para estabelecer com você um rapport, uma melhor conexão, estarmos mais próximos, mais conectados. Segunda dimensão é o quão frequente é o nosso contato. Muitas vezes você trabalha ao lado de uma pessoa há 2 anos, mas não tem conexão nenhuma com ela, não tem proximidade. Você tem a proximidade física, mas sabe aquele santo que não bate? Você não tem aqueles contatos? Poxa, eu convivo, faz parte do dia a dia, das atividades, mas a gente não é grandes amigos. Mas todo dia, às 7 horas da manhã, a gente toma café junto na empresa, na padoca, e vai trabalhar junto o dia inteiro. Então, a frequência de contatos é uma segunda dimensão. Embora eu possa ter amigos que eu fique 10 anos sem ver, e quando eu volto a vê-lo, parece que foi ontem, porque a conexão, a proximidade se manteve muito forte, mesmo sem uma frequência. Então veja que uma não depende da outra, e sim um conjunto do balizador de cada uma delas que vai construir um score de amizade. A terceira, justamente, falando sobre tempo, falando sobre a duração dessa amizade. Há quanto tempo nós nos conhecemos? Certo? Então, puxa, nós nos conectamos num evento há 2 anos, mas nos últimos 6 meses nós aumentamos a frequência, porque passamos a nos sentir mais conectados, mais próximos um do outro. Nos identificamos melhor depois de um determinado troca de informações, por exemplo. E a última dimensão é a intensidade, o quanto nós estamos numa relação intensa. Isso muitas vezes vem a relação amorosa como um exemplo, mas eu pego o exemplo do soldado numa guerra, né, que passou por grandes batalhas, por literalmente infernos, e quando ele se depara com uma outra pessoa, ou um outro soldado mais para frente da sua campanha, puxa, você não passou o perrengue que eu passei com o fulano, que virou meu irmão de armas aqui, né, o soldado que dividiu a trincheira. Quantas vezes você passa por um incidente, por um acidente com as pessoas, e aí é uma intensidade negativa, de uma emoção ruim, mas que isso conecta as pessoas numa relação de amizade muito mais forte. Então, elas dividiram uma grande emoção, seja negativa, seja positiva. Puxa, a gente trabalhou naquele projeto, ganhamos um prêmio, foi o grande projeto da empresa do ano, e de lá para cá a gente se tornou grandes amigos. Nunca mais trabalhamos juntos, é verdade. Eu saí da empresa pouco tempo depois. Mas o que a gente viveu, se a gente olhar ao redor aqui, Juliana, ninguém passou por aquilo. Aquele projeto, só eu e você estávamos lá. Né? Então são 4 dimensões que ajudam a explicar como as amizades são estabelecidas. E se você casar essa matemática da amizade aqui com a frase que eu comentei no início, de que eu prefiro fazer amigos antes de fazer negócio, primeiro, qual é o meu planejamento? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha estratégia? A que pessoas eu quero me aproximar? Como essa proximidade, essa conexão vai contribuir para os meus objetivos? Usando dessa fórmula da amizade, vamos criar amizade antes de fazer negócio? Se eu chegar querendo vender, eu vou ser eu vou usar de uma oportunidade para querer vender e eu vou ser chato, né? Não vai ser legal. Agora, se eu estabelecer essa relação com você previamente, criar um vínculo de amizade, naturalmente você vai se interessar por mim, querendo saber como a gente pode fazer negócio juntos.
E aí, a relação ganha-ganha que a gente veio falando até aqui, ela funciona de uma forma muito mais natural, com muito mais transparência e, acredite, com muito mais objetividade. Porque você não vai ficar naquele jogo de preço, de negociação, de charminho, né? Vamos ao objetivo? O que eu posso fazer para te ajudar, para você me ajudar? E a gente vai chegar num denominador comum muito mais rápido. E é onde você vê que existe também uma relação de confiança. Confiança, perfeito. É uma conexão que está baseada também na confiança. Eu diria que a confiança é importante, mas ela vem junto também com o nível de comprometimento. Isso. Né? Puxa, Juliana, você me ajuda tanto, eu estou comprometido a te ajudar. O que aconteceu ontem para o seu seguidor que estava aí acompanhando, né, esse seu esquenta para o seu grande evento? Você estava numa live com o professor Nascimento, eu passei por ele no espaço da universidade que a gente estava lá no evento, dei um oizinho rápido e fugi. Ele, não, volta aqui. E no final você me convidou. Eu poderia ter falado sim, não, depois a gente vê. Agora, eu estabeleci um compromisso com você de estar presente aqui hoje. Né? Por quê? Porque nós temos uma certa amizade, uma conexão de valor. Porque senão, simplesmente, eu poderia agradecer, você poderia convidar só por convidar, mas isso não iria acontecer de fato, porque não teria compromisso de ambas as partes. E que bom que teve. E olha, né? que Quem está nos interessante acompanhando isso. aqui pode acompanhar. Que interessante isso que você está falando, porque eu falei que existe, sobretudo, uma questão de confiança. Gente, nós estamos falando de comunicação, viu? Nós estamos falando de comunicação, de relação para negócios, que vale também para amizades, de comprometimento com o outro. Isso é networking. Isso é base para um bom networking. Mas olha que incrível, Conte. Você apareceu na live, a gente fez uma brincadeira ali, e aí o Nascimento fez uma pergunta para você. Eu tinha um outro planejamento para hoje, eu não teria convidado hoje. E aí você fez uma colocação, eu fiz uma pergunta, e na hora eu pensei, caramba, eu gostaria de continuar essa conversa, porque networking, a base do networking é comunicação, bom senso, mas relações pessoais. E aí o que fez com que eu fizesse aquele convite para você, sem antes consultar e ao vivo, assim, né, arriscando a minha pele aqui, um ponto de confiança, que é o Nascimento. Uhum. Né, um grande amigo, um baita parceiro de trabalho, e quando ele disse, o Conte é um parceiro de trabalho, e eu sei que vocês fizeram ali o livro juntos, eu falei, caramba, vou convidar. Se o Conte não puder, ele vai dizer que não pode. Na hora eu pensei. Porque eu falei, amigo do Nascimento, eu sei que é uma pessoa de confiança. Então, como nós fazemos essas correlações intuitivamente? E veja só um paralelo, né? Não é muito mais confortável quando você precisa contratar um serviço ou comprar um produto, especialmente aqueles que são mais complexos ou mais específicos, que nós não conhecemos muito bem. Aí nós pedimos ajuda para a nossa rede de contatos. Mas eu vou escolher para quem eu vou pedir essa informação. Se é sobre um software, quem é o nerdzinho da turma aqui que entende muito de tecnologia e pode me dar a melhor opção? Se é sobre mecânica, quem dos amigos aqui é engenheiro ou gosta muito de carros, entende muito de carros, que eu reconheço uma certa autoridade para me dar aquela indicação com mais assertividade? Porque essa confiança que você falou é um movimento que a gente faz o tempo todo, seja no varejo, seja no serviço, seja nas amizades, nas relações, para minimizar incertezas. Eu não sei se vai ser bom, mas eu posso me apoiar ao ombro do amigo, ao ombro daquela autoridade que está no meu primeiro círculo de amizades, para que ele dê a chancela, ele dê o aval de que, puxa, pode ir com fé, porque vai dar boa. Fulano vai resolver o seu problema como ele resolve o meu. Vou dar um pequeno exemplo para você. Eu trabalho com marketing, com prospecção. Então, na técnica de prospecção, é muito inteligente você pedir uma recomendação mesmo para aquela pessoa que não comprou o seu serviço. Para você tentar multiplicar. Puxa, eu tenho um lead, eu tenho um contato aqui. Juliana, não deu para vender para você? Você me indica alguém que de repente que eu possa usar o seu nome para abrir portas e oferecer alguma coisa? Dá uma certa credibilidade. Por outro lado, quando eu viro o crachá e eu viro o consumidor, muitas vezes eu recebo uma prospecção que não dá fit, eu agradeço, né, com a educação, mas a pessoa vem com a mesma técnica.
não fui eu que inventei isso, né? Você teria alguém para me indicar? Eu falei, olha, eu teria, mas eu não sei se eu indico, porque eu não conheço o seu produto, eu não fui capaz de comprar para mim. Então, eu não quero banalizar a minha reputação de indicação só para te ajudar numa relação fria. Porque para quem eu vou indicar, talvez isso não seja a melhor opção. Vai que ele compra e não gosta. Então, eu passo a ter uma responsabilidade muito grande, um compromisso para quem eu indico, de indicar o que eu coloco um selo de conta approved. Ou seja, Juliana, eu testei, ok? Eu já fui cliente, eu posso atestar para você que isso aqui funciona, isso vai resolver o seu problema. E quando a gente assume essa postura de responsabilidade do que ou de quem indicar, a gente se torna mais interessante. Porque o que as pessoas querem? Elas querem uma curadoria de conhecimento, de especialidades, de produtos. Pergunta para o Conte, pergunta para a Juliana, porque eles vão saber te dar a melhor opção. Reduz aquela incerteza diante do desconhecido. Só uma situação muito real que aconteceu ontem, né? Depois da nossa conversa, e você estava num evento ontem, o Nascimento também, o dia todo, e eu queria pedir uma foto sua para preparar o material de divulgação. Eu mandava mensagem e você não respondia. Eu comecei a ficar preocupada. Falei, eu sou desses, tá? O Conte não responde, será que ele não vai estar na live? O que eu fiz? Na hora eu mandei uma mensagem para o Nascimento. Nascimento, eu tô tentando falar com o Conte, ele não responde. Eu só quero saber, tá tudo certo para a live? Ele falou, não, fique tranquilo, ele tá dando palestra aqui, tá atendendo o pessoal. Posso ficar? Fique tranquila, Juliane, fique tranquila, porque se ele disse que vai, ele vai. Acabou minha preocupação ali. Então, é isso. Coloca a mão no fogo, né? porque eu Essas indiquei, né? relações de confiança que nos dão segurança, que nos dão tranquilidade e que nos permitem dar mais um passo. Isso é networking. Isso é comunicação. E olha só, vamos falar de comunicação, vamos falar de meios de comunicação um pouquinho. O Gabriel, grande parceiro, amigo, né, irmão aí de trincheiras, a gente estava falando de densidade, não sei se ele pegou o começo da conversa, a gente estava falando sobre a fórmula da amizade. Nós já passamos por algumas trincheiras, né, Gabriel? Então a gente dividiu ali fortes emoções, fazendo eventos, fazendo algumas ações em conjunto, e ele está comentando aqui justamente sobre a Liga para o Conte que ele atende. Juliana, eu falo sobre inovação, eu adoro, sou um apaixonado por transformação digital, sobre tecnologia, mas eu também sou um pouco dinossauro, eu venho lá do século passado. E antes do SMS que a gente usava no pager, você é novinha, você não lembra disso, mas nem sempre foi tudo tão fácil numa única tela, como a gente tem hoje no celular. E a gente aprendeu a conversar por telefone. E eu simplesmente, sabe o FOMO, o Fear of Missing Out, aquele pavor de você não saber o que está acontecendo, de você não perder o que está acontecendo, eu já me livrei disso, já fiz um trabalho de terapia individual, de autoconhecimento, e, gente, eu não vou conseguir assistir todos os seriados que eu marquei como de interesse no Netflix. Guerra perdida. Eu não vou conseguir responder todos os contatos que eu tenho no WhatsApp, até porque dentro da minha estratégia de conexões, de network, nem todas as conversas são interessantes para o meu objetivo, né? Então eu vou ter que priorizar. E aí o que acontece? Como uma situação de ontem, que eu estava numa vida presencial, uma palestra, interagindo com as pessoas, o celular fica de lado. Agora é o seguinte, quem me liga passa na frente de todo mundo que mandou aquele oi, pode falar, que muitas vezes eu vou responder 2 dias depois, às 2 horas da manhã, cinicamente dizendo sim, posso, e você? E a conversa não evolui, né? Agora, quem me liga passa na frente, fura fila. E eu ainda sou educado, porque se eu tiver ocupado e não puder atender, o que eu vou fazer? Eu vou retornar a ligação para aquela pessoa que teve a disposição de entrar em contato por telefone comigo. Então, o meio de comunicação depende, varia muito de pessoas para pessoas. Novas gerações que já nasceram no mundo do WhatsApp, dos comunicadores instantâneos, que é uma grande maravilha, não sou contra, mas eles tiveram poucas horas de fala ao telefone. É uma questão de referência, né? Mas muitas vezes você se adequar ao melhor instrumento, o melhor canal daquele público, e uma perguntinha resolve. Juliana, você prefere receber esse meu retorno por e-mail, por WhatsApp, por telefone, ou você quer marcar um café para a gente conversar? É isso. É isso. E a gente vai aprendendo todo dia. Agora eu já sei, quando precisar falar com o Conte, é melhor ligar. Me liga que você passa na frente de umas 50 pessoas. Só não pode atender o celular quando está numa palestra, né, Conte?
Mas eu sou educado, eu vou retornar para você. Opa, a Juliana me ligou, vou ligar para a Ai, Juliana de que novo. legal. Ô, Conte, olha só, tem tanta gente aqui fazendo pergunta. Eu vou fazer primeiro o comentário aqui do Alexandre Domingos, seu xará. Ele fala assim: no Olha, começo de carreira era extremamente resistente a essas conexões. Com o tempo eu entendi e aprendi a importância dessas conexões, né? Como networking. Grande Conte, esses 10 minutos que eu estou acompanhando já valeu. E aí ele coloca a aula, entre aspas. E a gente está aqui para aprender o tempo todo, né? E o Nascimento faz uma pergunta aqui. O Nascimento gosta de apertar a gente. Ele pergunta aqui o seguinte: opa, onde está a pergunta? Professor, como é que a gente cria essa boa imagem pessoal, essa autoridade que o senhor fala? vamos lá. Uma das características que eu falei para vocês é sobre ter o selo de aprovação. Peraí, não recomenda todo mundo só para ser legal. Se eu vou recomendar alguém, é porque realmente eu já validei, eu sei que é adequado à solicitação que alguém está me fazendo. Então, Juliana, eu vou indicar o Nascimento para você por A, por B ou por C. Eu consigo sustentar isso para você. Um outro profissional, puxa, eu até conheço, mas eu não consigo te indicar como um potencial resolvedor da sua dor, né? Mas eu vou investigar para você. E aí talvez eu vá buscar na minha rede a aprovação de alguém que possa me indicar, que eu possa fazer o segundo nível de indicação para não te deixar na mão, para poder te atender, né? Você pode usar o próprio conhecimento, a própria experiência que você tem, e aí as redes sociais é um prato cheio para isso. Não precisa se limitar ao mundo digital, nem às redes sociais. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma palestra, você comentou, eu escrevi um livro com o Nascimento e mais outros autores, né? São formas de você registrar, de você publicar um pouco do conhecimento, da experiência que você viveu. Isso constrói uma autoridade. Quando você vai para o mundo digital, puxa, será que um blog, onde você uma vez por semana, uma vez por mês, dentro da sua rotina, possa estabelecer um pequeno diálogo com a sua audiência, com a sua rede de contatos, que aquela informação, aquele conteúdo possa ser relevante? Será que um podcast, sabendo modular o canal para a voz da comunicação, não é mais aderente àquele público que consome mais o áudio do que o texto para leitura? Ou o vídeo seria o melhor canal? Né? Então, quais os canais que vão entregar uma melhor autoridade para uma construção de imagem dentro de uma estratégia que atenda o meu objetivo previamente planejado? Parece simples e de fato é. Basta sentar a bunda na cadeira e fazer o começo que eu falei. Tem que planejar. Não precisa ser expert nisso. A experiência vem com o tempo, mas o tempo requer prática. Então, comece, não deixe para depois. Exatamente. E essa questão de canais, hoje possibilidades não faltam. O que a gente tem que ter muito foco é na mensagem, no conteúdo. Meu menino mais novo tem 13 anos, acabou de fazer 13 anos, e ele fala muito: mãe, tem que ter conteúdo. Vai, de repente, ver um programa de TV, alguma coisa, ele fala: nossa, isso não tem conteúdo. Ele está tão habituado a ouvir a gente falar sobre conteúdo que São até ele já umas reproduz a esponjas, mensagem. né? Mas é isso, eu vou usar as redes sociais, a gente está usando aqui um canal, é uma rede social. Eu Exato. posso usar para vender, eu posso usar para mostrar as minhas viagens, eu posso usar para mostrar os restaurantes que eu vou, mas eu posso compartilhar ideias, conhecimento. E quando eu compartilho algo que faça diferença, que seja relevante para o outro, eu me torno relevante para ele. Você consegue Exato. construir essa autoridade de uma maneira muito mais orgânica hoje. E olha só, Juliane, eu converti o meu Instagram já faz alguns anos para um perfil profissional. Coloco alguma coisa ou outra ali de uma vida pessoal, mas ele virou uma vitrine profissional. Eu uso muito mais o LinkedIn, tenho mais seguidores, sou mais ativo lá, mas mesmo no Instagram, que é uma rede social visual, de imagens, de vídeos, eu procuro trazer um conteúdo que converse com a minha identidade. Eu sou um profissional de marketing, eu sou professor, e aí eu trago o quê? Eu trago conteúdo, eu trago informação, eu trago algum estímulo para quem me segue. Puxa, tem consistência com o que o Conte faz. Eu poderia estar postando a foto da academia, poderia estar postando a foto da comida, da sobremesa, nada contra, mas é uma questão de planejamento de imagem. No meu planejamento, a sobremesa ou a academia, que eu como a sobremesa e vou na academia, porque eu sou bem resolvido com os dois, tá? Então não tenho problema de comer o pudim depois do almoço, e não tenho problema de ir para a academia, apesar de não gostar.
Mas isso para mim fica na vida privada. De novo, nada de errado com quem faz. Agora, o quanto isso soma a sua estratégia de uma construção de imagem. No meu planejamento, não soma. Então, vai ser muito raro você ver a foto da sobremesa na rede, porque não está agregando. E mesmo se tiver, qual a forma, ou qual a melhor forma de apresentar isso? O Gabriel, que está nos acompanhando aqui, ele fala muito bem sobre isso. Né? Ele fala, poxa, você quer postar a foto do churrasco? Posta, mas sempre que você está lá, fazendo cara de bêbado, com uma garrafa de cerveja na mão, por que você não tira foto com as pessoas e traz para quem está te seguindo, dizendo, olha, hoje eu estou reunido aqui com grandes amigos que trabalhamos juntos na empresa XYZ, e são tantos anos de amizade, trocando conhecimento, experiências, que, gente, esse aqui é uma amizade que dura muito. Isso está construindo o quê? Uma imagem de que você é uma pessoa leal às amizades. E mesmo com um longo período sem se falar ou sem estar trabalhando junto, você mantém boas relações. Puxa, eu quero ser seu amigo. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Gabriel Pianaro e espero, assim que for a Curitiba, que a gente possa mesmo tomar um café, viu, Gabriel? Ô, Conte, eu compartilho muito, eu abracei a bandeira da comunicação, eu não me conformo que as pessoas têm dificuldade de lidar com uma habilidade que é natural do ser humano, que é indispensável para a nossa sobrevivência, porque a gente não sobrevive se a gente não se comunica, e melhorar essa habilidade, dar musculatura para a nossa comunicação, potencializar a nossa mensagem, a nossa voz, só depende de nós. Então eu abracei essa comunicação, essa bandeira que é a comunicação. Mas nas redes sociais, hoje, eu nunca fui uma atleta, nunca fui. E hoje eu compartilho, de vez em quando, a minha corrida, a minha academia, mas com uma intenção de dizer para as pessoas, não importa se você a vida inteira não fez atividade física, você pode começar. Você também pode fazer. Isso é inspirador. Isso é inspirador, né? Ou seja, você está usando essa mesma publicação, mas com um conteúdo... Com uma intenção. Com uma intenção estratégica para o seu posicionamento. Isso. Puxa, a Juliana, ela é inspiradora. Você viu que agora ela começou a correr, né? Muda a forma de que você apresenta o mesmo conteúdo. Como seu filho diz, tem que ter conteúdo, mas também precisa ter estratégia para apresentar esse conteúdo. E olha, comecei a correr, tenho corrido durante a semana, terça e quinta, às 5h30 da manhã. Fim de semana, corro também. Comecei, eu chamei minha cunhada, agora já tem mais algumas pessoas correndo com a gente e desafiei o Nascimento, viu, Conte? Olha só. Já desafiei o Nascimento a colocar essa atividade física todo dia na vida dele também, e aí já repasso o convite. Sabe que isso é bacana? Sabe que isso é bacana? Você cria cúmplices. Network, quando eu falei que network não é necessariamente ou obrigatoriamente uma relação de trabalho, uma relação de venda, de negócios, é para você usar uma rede como uma rede de apoio. Porque se você vai correr e está um pouquinho mais frio, é fácil você ficar com preguiça e deixar para amanhã. Mas se você tem um compromisso de correr com alguém e você aponta firme, você não quer deixar alguém na mão. Então você não vai dar uma desculpa e você vai para o lado da cama para correr cedo com aquela outra pessoa. Então você criou um cúmplice nessa rede que ajuda você a chegar no objetivo que você traçou. De novo, a estratégia servindo ao objetivo. O dia que eu acordo 5 horas da manhã e vontade de ficar mais um pouco deitada nessa cama gostosa aqui e não dá, eu tenho que levantar. Por quê? Eu preciso levantar, porque eu tenho um compromisso, tem alguém que, se eu não for, vai correr sozinho, vai estar me esperando, Exato. Vai atrasar se eu não chegar no horário. E esse seu comprometimento faz toda a diferença com a outra pessoa da relação e com a batalha pelo seu objetivo. Exatamente. Né? Juliane, eu queria trazer um outro ponto. Você falou do teu filho aqui, tem uma abordagem que eu faço muita autoanálise, né? Não sou especialista de psicologia, mas eu procuro constantemente esse autoconhecimento. E eu sou um apaixonado pelo meu filho, eu sou profissional de comunicação, de marketing, eu procuro dizer que o melhor aprendizado está na lente dos nossos olhos, para onde nós olhamos. E com isso a gente consegue aprender olhando para qualquer lugar. Se eu apontar aqui para o Pinheiro, a gente vai usar a semiótica para poder discorrer sobre a comunicação sobre o Pinheiro. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai achar um caminho. Né? E eu aprendo muito, eu aprendo demais com meu filho de 5 anos. Eu costumo dizer que há 5 anos eu treino um sistema de inteligência natural chamado Henrique. Porque na fase dos 5 anos, ele
é um HD vazio, curioso para o mundo, e ele pergunta por que 35 vezes por minuto. E por mais cansativo que às vezes seja, no final de um dia, aquele momento, aquele tempo de qualidade de responder os porquês, me fazem calibrar a comunicação, o modular a voz que a gente falou anteriormente, né? Qual o vocabulário, qual a linguagem, qual a entonação, como eu vou transmitir uma mensagem com a expressão mais simples possível, usando o vocabulário que faça sentido para ele. E ele é crítico, tá? Ele fala, papai, mais devagar, não entendi. Papai, o que é essa palavra? Você falou atmosfera, não conheço, o que é isso? E isso é uma lapidação, né? Você deve exercitar isso em casa também. E é um grande exercício para a gente se tornar comunicadores melhores. E quando a gente vai falar com a inteligência artificial, com os assistentes pessoais, com o chatbot, o que acontece? Eu preciso ser certeiro, eu preciso passar significado naquela expressão, seja no comando de voz para Alexa, seja no prompt do ChatGPT. E aí quem está me ensinando a conversar com o ChatGPT, acredite, é o meu filho. Porque eu converso muito melhor com o ChatGPT, calibrando a forma de conversar com ele dentro de casa. As crianças nos ensinam muito sobre comunicação. A criança, ela nasce, o ser humano nasce, né? Um comunicador que ali não sabe falar, não sabe andar, não tem a menor noção da vida, mas já é um comunicador, já sabe reivindicar, pedir, buscar soluções para os seus dilemas. Seja o dilema, uma fome, uma dor de barriga, o calor, o frio. Ele vai reivindicar, ele não vai ficar quieto. Então, nós nascemos com a ferramenta pronta para resolver os nossos problemas. E qual é essa ferramenta? É a capacidade que todo ser humano tem de se comunicar, por uma questão de sobrevivência. Conte, o Carlos Frederico de Andrade disse aqui que quando eu for a Curitiba, ele quer tomar um café comigo, com você, com o Nascimento e o Gabriel Pianaro. Mas ele pediu para a gente reservar 3 horas, eu estou achando que 3 horas vai ser pouco para esse café. É pouco, porque ele está sendo modesto, tá? Porque todo mundo aqui gosta de falar, todo mundo aqui tem muito conteúdo e a conversa vai ser muito boa. E eu deixo de pé o convite, apesar de eu não gostar de café, eu adoro sair para marcar um café com alguém. Eu costumo dizer, com café eu cobro mais caro, mas para os amigos eu conto antes de me servir o café, porque a socialização do café, ela é fantástica, porque é o momento que você está com a guarda baixa, que você está disponível e ele traz uma socialização, um momento de amizade. Então você ter aquele quebra-gelo, você sair do escritório, ir para um ambiente neutro, né, de uma cafeteria, de uma panificadora, isso para você estabelecer relações de negócio, de amizade, até mesmo relações de poder, você não está conversando com o cliente ou com o chefe dentro do templo dele, levando ele para um ambiente externo, neutro, de neutralidade. Mas também mostra que você está saindo do seu templo, está saindo da sua fortaleza e está se mostrando vulnerável para conversar com alguém num ambiente neutro. E aí, da neutralidade, a relação de ganha-ganha se parece muito mais amigável. Sobretudo quando a gente se coloca à disposição para ouvir e para aprender. Conte. Muitíssimo obrigado. O Nascimento colocou aqui que essa conversa vai longe, porque falou em semiótica, e aí é a minha área, sou mestre em semiótica, e que você é nerd, e a gente vai passar o resto do dia conversando, e se deixar, a gente vai, e ainda vai faltar tempo para tanto assunto, mas eu sei que você tem compromissos, eu tenho também, outros, além desse aqui, mas eu quero me colocar à disposição para quem quiser fazer perguntas. Vou pedir para você fazer mais algumas colocações que você queira para arredondar, para complementar aí a nossa conversa. Então, vou fazer o seguinte, Juliane, eu vou me apoiar aos ombros dos meus antecessores, dos meus amigos aqui, e vou usar uma frase do Nascimento e outra do Fred, que está nos acompanhando. Né? Vamos chamar mais gente. Foi assim que o The Master surgiu, do almoço meu e do Nascimento, onde ele provocou, vamos chamar mais gente, e hoje somos mais de 40 pessoas produzindo negócios, criando livro, criando conteúdo, criando uma série de projetos. E o Fred, ele fala uma frase também muito interessante, ele é do café, né? Ele fala, sempre me chame, nunca para uma reunião, sempre para um almoço ou para um café. Então venha tomar café aqui e a gente chama mais gente, chama o Gabriel e chama mais alguém
para que esse papo não dure 3 horas, mas que possa ser um dia inteiro de um café colonial com muita riqueza, com muita amizade, com muito conteúdo. E por que não gerar negócios? Pois é, quem sabe a gente não monta mais um curso aí, oferece mais um curso de pós-graduação, para a gente continuar conversando. Olha aí. Vamos lá. Quero mandar um abração Nascimento está fazendo uma provocação aqui, ó. Pode falar. Nascimento está fazendo uma provocação para você chamar a palestra do Conte para Maringá. Ele, obviamente, vai junto, a gente trabalha em parcerias, e aí a gente já arrasta mais alguém, já chama mais gente e toma um café aí em Maringá. O que você acha? Então já temos uma palestra minha, uma sua do Nascimento, um café, só precisamos encontrar um lugar, divulgar e fazer um evento. Está resolvido. Provoca a sua audiência de Maringá. Quem topa encarar todas essas feras para falar de comunicação e como colocar a comunicação a favor do seu negócio? Bora. A gente até toma café. Dá até para tomar café. Muitíssimo obrigada, Giovanni, que é de Campo Mourão, está dizendo que iria fácil a Maringá para tomar café. Pronto, Giovanni. Fica acompanhando, que a gente Já temos vai. uma pessoa. Se sair esse evento, você já tem que vir para tomar café e para assistir as palestras também. Gente, agradeço imensamente a contribuição do Conte, que veio trazer toda a sua sabedoria, essas informações, seu conhecimento. Peço que vocês sigam o Conte também nas redes sociais, @AlexandreConte. Eu fico aqui à disposição de vocês, se quiserem fazer perguntas. Lembrando que no dia 25 de março eu vou realizar aquela reunião secreta, Comunicação Sem Barreiras, onde eu vou revelar os principais aprendizados que eu tive sobre comunicação, todos os segredos que você precisa saber para ter uma excelente comunicação, uma comunicação sem barreiras. E no dia 25 de março, nesse evento, eu vou fazer o lançamento do meu curso numa condição muitíssimo especial para quem estiver participando da reunião. E se você quiser, então, participar dessa reunião no dia 25 de março, entra ali no meu link, no link da minha bio, já se inscreve e garante já a sua vaga, porque elas são restritas, são poucas. Conte, grande abraço para você, Nascimento, um beijo para você, grande abraço a todos vocês que nos acompanharam e um beijo muito especial para minha tia Miriam, que acabou de entrar aqui e pegou só o finalzinho dessa live. Então, um beijo especial para ela também, para todo mundo que nos acompanhou até o final e para quem teve que sair no meio do caminho, mas que nem que seja para dar um oi, para dar uma espiadinha, entrou aqui, nos acompanhou um pouco nesse bate-papo, que vai ficar salvo, vai ficar aqui no feed depois para todo mundo. E, Juliane, mais uma vez, obrigado pelo contato, pela oportunidade, um excelente evento para você aí. E para quem está acompanhando, corre lá, faz inscrição, senão depois fica sem, não adianta reclamar. Isso aí. Obrigada. Grande abraço, gente. Obrigada, Conte. Até.